Fala galera, estamos aqui de volta em mais um vídeo para o canal para levar você para um outro nível de compreensão em relação a extrusores. Eu sou o Cuco e esse é o canal Hora Extra. Pois bem pessoal, tem muita gente que tem dúvida com relação ao bico extrusor. Isso influencia na sua impressão? Isso influencia no tempo de impressão? Na qualidade de impressão? Então é isso que a gente vai tentar tratar hoje. Então sem enrolação, vamos para a mesa. Só frisando pessoal, esse vídeo foi possível graças ao extrusor de troca rápida da Promac 3D, que tem conexões elétricas simplificadas e só com um parafusinho eu já fixo, retiro o bloco aquecedor completamente. Depois de só fixar ele e com uma chave abrir o extrusor, aí fazer a troca ou então fazer manutenção, desentupir, inserir o outro bico com maior facilidade do mundo e apertar, né? Então pessoal, tem diversos bicos diferentes, né? Com diversos diâmetros diferentes. E a ideia aqui é eu imprimir a mesma peça com bicos de diâmetros diferentes e poder estar avaliando a qualidade da peça final, avaliando como que ela ficou e poder identificar o tempo que demora cada impressão com relação a esses diâmetros de bico aqui. O fatiador, seja o Simplify, seja o Puro, o Slicer, ele tem algumas regras internas que definem a forma como ele vai fatiar a peça. E essa forma, ela está muito relacionada ao diâmetro do bico. Então existe uma regra básica no fatiador em que a camada máxima não pode ser maior do que 80% do diâmetro do bico. Então você imagina que para um bico de diâmetro 0.4, a camada não pode ser superior a 0.32. Para exemplificar, imagina que você tem um bico de 0,4 mm e vai fazer uma camada também de 0,4 mm. Vamos supor que vai ser 100% do diâmetro do bico a sua camada. Então você faz a primeira camada de 0,4, faz a segunda camada de 0,4, ela vai parecer como se fosse um cilindro em cima do outro. E esse cilindro tem uma área de contato muito pequena, o que torna essa área de contato extremamente ineficiente. Agora você imagina se vai fazer a mesma camada, só que achatada, com 80% do diâmetro do bico. Então essa camada vai ter 0,3 milímetros de espessura. Então você faz a primeira camada, faz a segunda camada e agora quando você observar o perfil você vai ver que é como se fosse uma elipse com uma área de contato muito mais eficiente. Então isso implica uma coisa, que para cada diâmetro de bico existe uma camada máxima, e essa camada máxima a gente sabe influencia sobremaneira a velocidade de impressão. Além disso, gente, quanto menor o bico, maior a força que o filamento faz para tornar-se de 1.75, por exemplo, para 0.2, por exemplo. Para transformar de 1.75 para 1 milímetro, o extrusor faz uma força muito menor. Então isso implica em eu ter que diminuir também a velocidade de impressão para a gente conseguir um resultado satisfatório. Essas duas regras são essenciais para que a gente consiga impressões de qualidade variando o diâmetro de bico. Como transpor essas informações para peças factíveis? Eu tive que arbitrar algumas coisas. A primeira coisa foi quais bicos eu utilizaria. Então eu utilizei bico de 0,2, 0,3, 0,4, 0,6 e 0,8 milímetros. Essas foram as minhas escolhas. Aí eu tinha que fazer com que mostrar a qualidade de impressão. Cada bico tem uma camada máxima que eu posso utilizar, como a gente viu na regra. Então o que eu fiz? Eu escolhi que as camadas dos bicos seriam referentes a 50% do diâmetro. Então para um bico de 0,2 a camada é de 0,1,
um bico de 0,3, a camada de 0,15 e assim sucessivamente. Aí eu não perco a qualidade da impressão em relação ao diâmetro do bico. Outra coisa que eu tive que fazer agora é relacionada ao tempo de impressão. Um bico ele gera tempos de impressão diferente do outro, porque as camadas são diferentes. Então o que eu fiz? Eu escolhi uma peça e para essa peça eu fatiei ela por uma camada de 0,4 e escalonei para ela dar 1 hora de impressão a 45 milímetros por segundo de velocidade. E eu transpus essa mesma informação para um objeto com a camada 0,3, tendo que escalonar ele para ele também dar 1 hora de impressão a 45 milímetros por segundo de velocidade. Esse formato que eu escolhi agora me gerou várias peças, e essas peças elas mostram para mim qual que é a qualidade relativa ao diâmetro do bico que cada peça ficou e qual que é o tempo de impressão ou o tamanho da peça que cada bico é capaz de gerar, e eu posso fazer uma comparação entre eles. Aí o resultado foi esse, pessoal: 5 peças geradas com 5 bicos diferentes. E agora a gente pode fazer uma comparação para saber o quanto a gente consegue imprimir com 1 hora e qual é a qualidade que ficam as peças. Essa peça demorou 1 hora para fazer e foi feita com bico de 0,8, e a gente pode ver as camadas bem pronunciadas na peça. Já essa aqui foi com bico de 0,6. Já começou a ficar melhor a aparência da peça, mas o tamanho dela diminuiu bem também, né? Essa foi feita com 0,4 milímetros e dá pra gente ver aí que a qualidade ficou boa, como a gente se esperaria, já que esse é o padrão utilizado na maioria das impressoras 3D comercializadas por aí. Essa é de 0,3, ficou boa também, mas a peça ficou bem pequena, né? Essa de 0,2 milímetros eu fiz ela com 1 hora e 15 minutos. Aumentei um pouquinho o tempo, porque senão ela ia ficar muito pequenininha e ia perder os detalhes. Mas dá pra gente ter uma noção muito boa de como ela ficou. Eu queria fazer uma comparação da peça de 0,2 milímetros com 0,4 milímetros, para a gente ver aí a diferença e tentar chegar a uma conclusão, né? Observa, gente, que na verdade a qualidade relativa das duas não justifica eu estar usando um bico de 0,2 milímetros em termos dos detalhes no eixo Z, em função da perda de tempo que eu teria imprimindo com 0,2. 0,4 é realmente satisfatório, por isso que é o padrão do mercado. Queria tentar exemplificar de uma forma mais objetiva por que eu utilizaria um bico de 0,2 milímetros. Na verdade, não é para fazer uma peça alta, e sim para fazer uma peça onde as paredes no eixo XY sejam muito finas. Olha, por exemplo, essa plaquinha escrito canal hora extra, que eu fiz ela bem pequena e com a paredinha bem fininha das letras. Quando a gente tenta agora mudar o processo, eu vou colocar para o diâmetro do bico de 0,6 milímetros para a gente ver o que acontece. Aí quando eu tento fatiar a peça, olha só, a palavra canal nem fatiou, em função do tamanho, da espessura das paredes da letra. E algumas letras também do hora extra também ficaram falhas, né? Como o A, por exemplo, o R. Agora eu vou mudar o diâmetro do bico para 0,4 para a gente ver o que acontece. Quando a gente muda para 0,4, a gente então observa, fatiando, que já melhorou. Pelo menos a letra do hora extra já está juntinha, mas o canal ficou falho em função do tamanho da parede. Mudando para 0,2 milímetros, a gente vai ver agora que todas as letras aparecem. Ou seja, no eixo XY, quando a gente tem uma paredinha muito fina, é realmente útil e quase que inevitável a gente usar um bico mais fino para tentar fatiar a peça. Da mesma forma, eu queria fazer um teste útil para um bico de 0,8. Então eu resolvi fazer um vaso com a parede, espessura da parede de 0,8, né, que é obviamente o diâmetro do bico.
e surpreendentemente ficou muito bacana a impressão e num tempo muito rápido. Era incrível essa peça sendo impressa, que eu conseguia ver o eixo subindo numa velocidade muito alta. Demorou 30 minutos para imprimir esse vaso. Ficou show de bola, ficou muito preciso. Olha as camadas como saíram. E isso aí mostra realmente a utilidade de um bico grosso do 0.8. Quando você não tem muito detalhe em XY, só em Z, você fica aí, é muito útil esse tipo de bico, né? Pessoal, esse é o resultado final. Observa, cada um desses modelos demorou 1 hora para ser impresso. Pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like para ajudar o canal, se inscreve, ativa o sininho porque meus vídeos não são muito periódicos, né? Eles saem meio que esporadicamente. Então é bom você saber a hora que ele vai sair. Espero de coração ter... Vai, passa aí logo, gente.